Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico semanal com os nossos conflitos e paralelos. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta. Ora ao Senhor, vamos conosco, vamos estudar mais um personagem em conflito e paralelo. O que nós vamos falar hoje é de Balaque e Balaão. Balaque quer dizer devastador. E este Balaque, ele é filho de Zippor, moabita. Aqui nós estamos vendo, né, todo o território de Moabe. Aqui embaixo é Edom e um pouquinho mais para baixo, Midian. Então, Edom aqui, Midian mais para baixo e Moabe, toda essa parte aqui. Só para o amado se localizar, aqui fica Jericó, que é a cidade que os israelitas já tinham conquistado. Nesta época, Jericó já havia caído nas mãos dos israelitas. Com medo de todo este avanço bélico, Balaque ele fez uma coisa inusitada. Na verdade, ele se reuniu com outros reis e ele contratou, né, um adivinho para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. É uma coisa interessante porque o povo já havia passado por aqui. Se o amado percebe, ele deveria, vindo do Egito, ele deveria passar por aqui para chegar em Jericó. Então, na primeira passagem, o rei não fez absolutamente nada. Mas como o povo começou a conquistar outros povos, e ele havia conquistado todo esse território já, inclusive Jericó, o rei ficou com medo. Balaque ficou com medo. E aí ele fez esta aliança e a contratação de Balaão para amaldiçoar o povo. O povo estava, né, acampado nesta região aqui. Balaão havia sido então contratado para fazer amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, nome Balaão, quer dizer devorador ou estrangeiro. Ele era filho de um homem chamado Beor e ele era um adivinho pagão. Morava em Petor, na Mesopotâmia. Se o amado lembrar, a Mesopotâmia era o local, numa parte da Mesopotâmia, era o local onde ficava Padã Arã, ou a cidade de Arã, que era da parentela de Abrão. E ele morava em Petor. Petor era uma cidade próxima de Arã, né? Portanto, ele provavelmente já conhecia as histórias todas e já tinha ideia de quem era o Deus Altíssimo. Muito bem, quando a comitiva chegou cheia de riquezas, ouro, etc., para que Balaão fizesse esse amaldiçoamento do povo de Deus, Deus conversou com ele. Nós vamos encontrar isso em Números 22, 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Muito bem, então o que acontece? Eles chegaram lá, Balaão foi conversar com o Senhor e o Senhor disse: não, eu não quero. E ele disse não para os emissários dos reis. Né? O que acontece é que Balaque não aceita este não. Os outros reis não aceitam esse não. E aí eles vão com mais dinheiro, com mais promessa, com mais coisas para Balaão. Balaão já sabia a vontade de Deus. Entretanto, ele vai consultar Deus novamente. Ora, mas será que Deus vai mudar assim de ideia de uma hora para outra? Provavelmente não. Então, como Balaão insiste,
Deus permite que ele vá. Veio o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Interessante aqui, amados, é o seguinte, é a insistência de Balaão com Deus. Deus já tinha dito não. Deus já falou claramente, não, porque este é um povo bendito, você não vai amaldiçoar. Você está indo lá para amaldiçoar, mas eu não quero que você vá. Mesmo assim, ele insiste com Deus. E aí sabe o que Deus faz? Deus permite que ele vá, com a condição dele falar exatamente o que Deus tinha ou diria para ele. Amados, o que vai acontecer depois nos deixa pensando se no íntimo de Balaão ele não estava querendo riquezas, se ele não estava querendo posses e poder conforme lhe haviam prometido. Lá no final a gente vai ver que o intuito mesmo de Balaão era este. Ele era ganancioso, ele queria, ele sabia a vontade de Deus, mas mesmo assim ele queria agir contra a vontade de Deus. Ele achou que poderia enfrentar e vencer a vontade de Deus. Nós vamos ver que não foi bem assim que aconteceu. Então preste atenção, às vezes Deus permite que alguém faça algo que ele já disse que não era para fazer. Mas aí ele mostra, e vai mostrar muito fortemente para Balaão quem é que está no controle. Então vamos lá. Balaão se prepara, faz os seus preparativos todos, pega uma mula, sobe na mula e aí a comitiva começa a andar. Uma comitiva honrosa, com gente poderosa, com promessas enormes. É claro que Balaão vai falar que não quer, mas na verdade ele quer. Tanto é que ele insiste e vai. O anjo do Senhor, então, ele se posta diante de Balaão, que está montado na sua mula, e ele está com a espada desembainhada. E ele fica exatamente na frente do animal. Só o animal enxerga isso. E por 3 vezes, meus queridos, o anjo do Senhor impede com a espada que o animal ande. E o animal se espreme para um lado, para o outro, se espreme daqui, se espreme de lá, até chegar um momento em que o animal não tem mais para onde se espremer, né? E ele acaba pura e simplesmente deitando, né? Ele se deita embaixo de Balaão, porque Balaão estava montado nele, porque ele não tem como ir, ele está vendo o anjo do Senhor com a espada e ele não tem como fazer diferente. E em todas as vezes, Balaão espanca o animal. Espanca o animal, uma vez porque ele se desvia e vai para o campo, outra vez porque ele se desvia e espreme a perna de Balaão, e outra vez porque o animal se despenca debaixo dele. E ele dá-lhe bater no animal, dá-lhe espancar o animal. Até que o animal, o jumento, lhe fala: ei, o que você está fazendo? Eu alguma vez agi desta forma? Você não está vendo que eu não posso ir? Você não está vendo que não existe condições de eu andar? Por que você está me batendo? Por que você está me batendo? Tem uma espada ali na frente. Eu não vou lá para frente, tem uma espada. Amados, a jumenta era de maior bom senso do que o próprio Balaão. E então, depois de discutir com a jumenta, os olhos de Balaão se abrem e ele enxerga o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E ele diz: olha aqui, se você insistir, se ela tivesse insistido, foi ela que salvou tua vida. Se ela tivesse insistido, se essa jumenta tivesse insistido, eu teria te matado. Ela sairia ilesa, mas você não.
Amados, Deus está falando o que aqui para Balaão? Ele está falando para Balaão o seguinte: você está indo por tua conta e risco. Olha aqui o que te espera lá na frente, se você não fizer exatamente o que eu te falo. Porque eu sou capaz de colocar voz e palavra numa jumenta. E a jumenta é capaz de conversar contigo e de argumentar contigo. Porque eu determino quem fala, quando fala e o que fala. Então você vai. Mas você sabe que o meu anjo está com espada desembainhada. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você faz. Balaão, na verdade, amados, ele está aqui como se fosse a própria jumenta. Vamos imaginar isso. Balaão está sendo cavalgado por Balaque. Balaão está fazendo uma coisa que ele sabe que não deve fazer, mas ele está fazendo por ganância, porque poderosos estão dizendo para ele fazer isso. Então, ele representa aqui a jumenta, ele é como a jumenta. Quem está cavalgando quem? Ah, Balaão está cavalgando a jumenta, mas a jumenta é um animal de carga, que Deus está usando. Balaão estava sendo usado por Balaque. Então, quem estava cavalgando Balaão era Balaque. Para cá, para lá, faça assim, faça assado. E Deus diz para ele: no meu povo, você não vai infligir maldição. Você vai falar o que eu quiser que você fale. Deus, né, fez esta passagem que eu estou, acontece essa passagem que eu estou falando para o amado em 22, do 32 ao 35, tá? Com estas informações que eu estou vendo com vocês. Guarde com você, porque a gente vai precisar mais para frente isso. Olha o que acontece. Balaão conversa com Deus 3 vezes até aqui. Até aqui, Balaão está conversando com Deus 3 vezes. Primeira vez que eles foram, e ele disse não. Segunda vez que eles foram, e aí Deus disse: vá, mas veja o que você vai fazer. E a terceira vez, agora que o anjo, na verdade, está falando com ele. Não com Deus diretamente, mas o anjo. Lembre-se também o seguinte: a jumenta desviou e a jumenta parou porque ela viu o anjo do Senhor 3 vezes. Uma vez que ela se desviou para o campo, uma vez que ela espremeu Balaão e outra vez que ela caiu debaixo de Balaão. Tá? 3 vezes uma coisa, 3 vezes outra. Presta atenção nisso. Outra coisa importante até aqui, amado. Deus fala por intermédio de quem Ele quiser falar. Ele fala até através de uma jumenta, se isso for necessário. Né? Para frente, meu amado, vamos lá. Muito bem. E aí, quando ele chega lá, ele pede para que Balaque construa 7 altares. Tá? Então, nós não sabemos exatamente em qual dos altos eles foram localizar-se. Na verdade, Balaque leva Balaão para enxergar todo o povo e de longe poder fazer a sua maldição. Nós sabemos com certeza que eles estavam na planície de Moabe. A planície de Moabe é este local aqui. E nós vamos ver que em volta desta planície de Moabe existem muitos montes, muitos montes. A Bíblia fala no Alto de Baal. Esse Alto de Baal era um local, como o nome está dizendo, Alto de Baal. Baal era o deus deles. Então, provavelmente, existia um local específico
onde os moabitas faziam as suas festas, a sua idolatria para Baal. Então já havia um local específico para isso. E é neste local que Balaque leva Balaão, que é para enxergar todo o povo. Então ele estava vendo o povo todo de longe, ele não era visto, mas ele via. E aí o que é que Balaão diz? Balaão diz: então eu quero 7 altares aqui, 7 altares. E nestes altares foram sacrificados, absolutamente sacrificados, totalmente sacrificados, 7 novilhos e 7 carneiros. 7 novilhos e 7 carneiros. Enquanto ele fazia o sacrifício, então ele se afasta para falar com o Senhor. Bom, ele já sabia o que ele tinha que fazer, mas ele vai conversar com o Senhor novamente. E aí Deus diz para ele o que ele tem que fazer. Então ele volta nesse local, que era o local de adoração, que era um local já conhecido de adoração, e ele então vai fazer na verdade, o que Balaque queria amaldiçoar, mas ele vai fazer aquilo que o Senhor lhe determina fazer. Então a primeira bênção é essa aqui. Ela vai falar, ele vai dizer aquilo que Deus determinou que ele dissesse. Então ele vai dizer da impossibilidade de amaldiçoar ou de denunciar, né, Israel, que este povo era um povo separado, era um povo santificado ao Senhor, que ele teria multidões de pessoas, multidões de gerações, e que esse era o povo de Deus. Então vamos lá, 23, do 8 ao 10. Ele faz assim, fala assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Do cume das penhas o vejo, e dos outeiros contemplo. Vejo um povo que habitará à parte, e entre as nações não será contado. Então ele estava impossibilitado de amaldiçoar, impossibilitado de denunciar, porque este era um povo separado. Que mais que ele fala? Quem pode contar o pó de Jacó ou numerar a 4ª parte de Israel? Então, o que acontece aqui, meu amado? Se o amado lembra, existiam algumas promessas feitas para Abrão. Abrão recebeu promessas do Senhor. Uma das promessas do Senhor foi a terra, os descendentes e o seu relacionamento pactual, o pacto que eles tinham com Deus. Tá? E aí o que acontece? Ele está falando exatamente, ele está repetindo durante estas bênçãos exatamente o que o Senhor havia prometido para Abraão. Lembra isso? Então, vamos lá, de novo. Deus promete para Abraão uma terra, descendentes, que é o que ele está falando aqui, um relacionamento pactual, que é o que ele está falando aqui, que é essa separação, porque é um povo santo, é um povo que tem relacionamento com Deus. Então, veja que Deus está usando Balaão para reafirmar a sua promessa com Abrão. Vamos para frente. Aqui, amado, nós estamos nessa situação aqui. Imagina-se que esse monte de Baal seja esse Baal, porque aqui ficam as planícies, tá? Então o povo está aqui, ó, Jericó está aqui, ó. Jericó já havia sido conquistada, o povo está assentado todo aqui, então provavelmente um dos montes, eles imaginam que um dos montes era esse aqui, que era de onde dava para enxergar todo o povo. O segundo monte, que é a segunda bênção, porque Balaque ficou extremamente irado com a primeira bênção. E aí ele convence Balaão a ir para um outro monte. Esse monte é o Monte Pisga, que é este aqui.
Então eles descem daqui deste monte, eles vão um pouquinho mais para cima e eles vão neste monte de cá, que também dá para enxergar todo mundo, né? E aí, o que é que Balaão fala? Eu quero 7 altares, eu quero sacrifício nos 7 altares. Que sacrifício? Eu quero de novo os mesmos sacrifícios que foram dados no outro, né? 7 novilhos e 7 carneiros. E ele faz 7 novilhos e 7 carneiros. Espera aqui que eu vou conversar com o Senhor. Amado, segunda conversa com o Senhor. Primeira conversa ele já teve, agora a segunda conversa com o Senhor, de novo aquela repetição de 3. Então, aqui o que acontece, Deus diz a ele o seguinte: se Deus abençoa, não tem poder no mundo que faça com que se revogue a bênção do Senhor. Deus não está vendo iniquidade, Deus não está vendo maldade. Então, por que ele vai punir o povo? A gente vai ver mais para frente uma coisinha, depois uma estratégia baseada aqui nesta situação. Deus não está vendo maldade nem iniquidade agora, e portanto agora não existe razão para amaldiçoar o povo. Deus é com o povo, Deus está com o povo. Lembram lá das promessas para Abraão? Lembram lá das promessas para Abraão? Então, aqui nós estamos vendo uma confirmação das promessas para Abraão. Deus os libertou do Egito. Deus os fez mais fortes, como um boi selvagem, uma força de boi selvagem, de touro selvagem, tá? Quem pode resistir se Deus é com o povo? Então, esta força aqui, amado, não é uma força do povo, é uma força porque Deus está com o povo. Portanto, esta é a força que vem de Deus para o povo. E agora que olha que coisa linda, contra Jacó não vale encantamento. Não pega. Contra Jacó não tem adivinhação contra. Então, nós vamos observar aqui que Deus está fazendo as coisas para o povo de Israel e nada vai fazer diferente, porque é Deus quem está fazendo. O povo se levanta como uma leoa e como um leão. O leão aqui era um símbolo de força, de domínio, de poder. E ele diz mais, ele diz que esse leão e essa leoa só vão se deitar depois de destruir a presa. Como esses animais fazem? Eles vão à caça, eles pegam a sua caça, eles comem a sua caça e depois, de barriga cheia, eles deitam tranquilos, porque não há quem os ameace. Não existe inimigo que possa incomodar o descanso, a tranquilidade de um leão e de uma leoa de barriga cheia. Isso está em Números 23, do 20 ao 24. Vamos lá, amados. Diz assim: recebi ordem de abençoar, ele abençoou, e não posso revogar. Não vi iniquidade em Jacó, nem desventura observei em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. O que eu posso fazer, Balaque? Não tem poder neste mundo que vá alcançar este povo, porque este povo tem no meio a Deus. Entre eles se ouve aclamações ao seu rei. Quem é o rei do povo de Israel? O rei do povo de Israel é Deus. O nosso rei que está no nosso meio é rei. E esta aclamação tem que ir para ele. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como boi selvagem. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora será dito de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito.
O povo se levanta como uma leoa, ergue-se como um leão, que não se deitará sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Ele se ergue em majestade, como esse animal é majestoso. Então aqui, amado, pela segunda vez, o povo é abençoado. Balaque fica muito irritado, mas muito irritado. E olha lá, sabe o que ele faz? Ele vai levar agora Balaão para um terceiro lugar. Olha lá, 3. Ele fala com Deus 3 vezes, a mula, né, a jumenta esquiva 3 vezes. 3 vezes aqui ele vai ser levado. E ele vai para este lugar aqui, ó, o Monte Peor, que provavelmente ficava nesta região. Você está vendo que ele tentou cercar o povo de Deus? O povo de Deus está aqui, ó. Ele tentou cercar o povo de Deus. Então ele primeiro ele veio aqui, não conseguiu, depois ele veio aqui, não conseguiu, e agora ele está aqui. E você já sabe que não vai conseguir. Muito bem, a terceira bênção, então, acontece da mesma forma. O que acontece ali, Leni? Me faça 7 altares. Em cada altar um novilho, em cada altar um carneiro. Portanto, era o terceiro monte que ele visitava, era a terceira vez que ele estava fazendo a tentativa de amaldiçoar, mas Deus não permitia, tá? Foram em cada um desses lugares foram 7 altares, com 7 novilhas, com 7 carneiros. Aqui sabe o que acontece? Ele nem vai falar com Deus. Ele nem vai falar com Deus. Ele já sabia o que tinha que dizer. Então, ele, ok, foi feito o sacrifício, mas ele não se retira para falar com Deus. Ele vai direto e ele já sabe que tem que abençoar. E aí, Deus faz como fez com a jumenta. Deus pega Balaão e ele fala diretamente agora. Diretamente agora. Então, ele é possuído por esse Espírito de Deus, pelas palavras que Deus tem a dizer. E olha lá, ele fala das formosuras das tendas, das moradas de Jacó, de Israel. Ele fala que Israel são ribeiros e jardins, como árvores de sândalo e de cedro. O que é essa árvore de sândalo, meu Deus do céu? Árvore de sândalo, meu querido, é uma árvore cheirosa, ela é muito perfumada. Ela é muito perfumada. Dizem os que já trabalharam com esta árvore de sândalo que ela tem tanto perfume, ela tem um óleo perfumoso, tá? Que quando o machado bate na madeira para cortar a madeira, ela libera esse óleo e o machado fica com cheiro, perfume. Amado, Deus está dizendo que o seu povo é uma madeira perfumada, que mesmo ao ser atingido, ele libera um perfume que impregna tudo, até o machado que lhe fere. Tamanha preciosidade desta madeira. Sabe para que essa madeira era usada, meu querido? Para fazer coluna. Esse povo é coluna do mundo. Este povo, povo de Deus, é de madeira perfumada para fazer coluna de sustentação. Sabe para que mais essa madeira é usada, meu amado? Ela é usada para fazer instrumentos musicais. E os instrumentos musicais que eram utilizados no templo mais para frente, eles eram todos feitos de sândalo. Então aqui, meu querido, o que Deus está dizendo? Que nós somos como árvores de sândalo, perfumados com um perfume maravilhoso que impregna tudo. O perfume da santidade, o perfume da separação, o perfume que vai sustentar e que vai oferecer
a adoração em forma de música. E ele diz também que este povo é como um cedro. Os cedros eram as madeiras é a madeira mais sagrada. É a madeira de qualidade superior. Não tem madeira como a madeira de cedro. É uma madeira sagrada para eles. Porque é uma madeira imperecível. Ela não estraga. Ela não estraga. Esta madeira era a madeira que foi utilizada nos templos. Era a madeira que foi utilizada nos palácios reais. Este povo é um povo sagrado. É um povo de qualidade superior, imperecível, intocado, imaculado, que serve para construir os templos e os palácios. É isso que Deus está dizendo. Porque aqui Balaão está tomado do poder do Espírito de Deus. E ele está dizendo que este povo é sândalo e cedro na beira de água. A água do Espírito, a água que traz esta força toda, que alimenta, que sustém. Mas ele não fala só isso. Ele fala que ele é uma fonte de águas. E as sementes que estão abundantes de água. Semente com água significa fruto que floresce. Fruto que é dado porque tem água, porque tem espírito. É a exaltação de seu reino, exaltação de seu rei. Forte como o boi selvagem de novo, para consumir as nações e quebrar os ossos do inimigo. Não tem ninguém como este povo. E a história mostra isto. Todos os povos que se colocaram na frente pereceram. Foram destruídos. Desapareceram. Tiveram que enfrentar muito. Pode ver a história deste povo, não só a antiga, mas a moderna também. Não tem nação que os enfrente. Não tem nação, não tem poder que os enfrente e poder que os vença. Porque Deus está no meio deste povo. É como um leão, de novo, a mesma imagem do leão e da leoa. Quem vai tocar num leão? Quem vai tocar numa leoa? A majestade, a força e o poder deste animal, que é incomparável a qualquer outro animal. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Amados, você está vendo isso nos nossos dias. O mundo está perecendo, o mundo está sofrendo pelas maldições que foram ditas para o povo de Deus. Nós enfrentamos pestes e maldições, mas nós, o povo de Deus, não somos tocados pelas pestes e pelas maldições. Porque benditos são os que te abençoam e malditos são os que te amaldiçoam. Isso está em Números 24, do 5 ao 9. Olha lá, amado, veja lá. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem como jardins ao lado de um rio, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e de sua semente estará em muitas águas. Seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, eles têm a força de um boi selvagem.
devoram as nações inimigas, quebram os seus ossos em pedaços e com setas as atravessam. Como leão encurvam-se e deitam-se, como leoa, quem os despertará? Devoram as nações inimigas, quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Balaque foi a loucura. Ele ameaça Balaão, ele esperneia, ele faz, mas o que adianta o que ele está fazendo, amado? Não adianta absolutamente nada o que ele está fazendo. Deus determina e pronto, está resolvido, está determinado. Ninguém muda o que Deus determina. E aí, Balaão continua. E ele faz uma profecia contra Moabe. Balaão diz que Deus lhe deu ciência e que ele está enxergando agora. Veja, direção de Deus. Quem é Balaão? De tudo que ele tinha feito. Quem é Balaão? Ninguém. Mas Deus vai usá-lo agora. Deus vai usá-lo agora. Ele diz, eu estou enxergando. Deus está me dando conhecimento, Deus está me mostrando. Uma estrela virá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Dizem os autores, os estudiosos da Bíblia, que essa estrela, na verdade, ela se refere a Davi. Esse cetro e essa estrela se refere a Davi, mas principalmente ele está fazendo uma referência aqui ao Messias, à estrela que aparece e o cetro que se levanta de Israel. Então ele está fazendo uma referência a Davi e toda a sua linhagem, inclusive Jesus. E eles ferirão os moabitas até as suas divisas e destruirá os filhos de Sete. Isso efetivamente acontece no tempo de Saul, depois no tempo de Davi e mais especificamente lá em Ezequiel, tá? Em Ezequias. Então isso acontece, tá? E esse povo desaparece, exatamente porque o que ele tentou fazer foi demais. Então, eles vão desaparecer. Edom e Seir serão suas posses, ou seja, ele vai dominar toda aquela região. Tá? Isso está em Números 24, 16 e 19. Então, vejamos lá. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Ele tem a visão do Todo-Poderoso, cai em êxtase e tem os olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, que quebrará as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será conquistado, e Seir, seu inimigo, também será conquistado, mas Israel fará proezas. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes da cidade. Isso efetivamente vai acontecer depois, porque ele fala que essa é uma profecia que ele não iria ver, que ele não saberia. Mas Balaão continua. E quando ele olha os amalequitas, os quenitas que estão por ali, ele continua falando sobre as profecias para esses povos. E que os amalequitas serão destruídos, apesar de serem tidos como os primeiros. Este era um povo muito poderoso, era um povo muito grande, muito guerreiro. O status dele era muito grande naquela região. Mas Deus não se preocupa com isso. Deus disse que, mesmo eles sendo assim, eles iriam ser destruídos. E ele fala também dos quenitas, que eles seriam consumidos e feitos prisioneiros por Assur.
apesar de que eles estavam num lugar seguro, num lugar alto, porque a morada deles era feita nos altos, né, onde havia bastante segurança em tempos de guerra para domínio. Era muito difícil dominá-los exatamente pelo lugar onde eles estavam colocados, né, e que eles mesmo assim, eles seriam dominados pelo povo de Assur e que Assur seria afligido. Ele dominaria, mas ele também seria afligido e também seria os de Eber seriam destruídos. Tá? Isso está em Números 24, do 20 ao 24. Então, vendo Amaleque, Balaão proferiu a sua palavra e disse: Amaleque era a primeira das nações, porém o seu fim é ruína para sempre. E isso acontece com Saul, depois com Davi e finalmente com Ezequias. Aí eles desaparecem. Depois, vendo os quenitas, proferiu a sua palavra e disse: Firme está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Todavia, tu, quenita, serás destruído quando Assur te levar cativo. Lembre-se que esses quenitas, eles eram parentes por parte da esposa de Moisés. Né? Todavia, proferindo ainda a sua palavra, disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Navios virão das costas de Quitim e afligirão a Assur e Eber, mas também perecerão. E aí, cada um foi para o seu canto, porque não tinha mais o que fazer ou falar. Deus tinha dado a palavra final. Entretanto, Balaão, não satisfeito porque ele foi humilhado, ele foi derrotado, ele traça uma estratégia, porque na verdade ele era ganancioso. Você acha que eu vou ficar sem esse dinheiro? Você acha que eu vou ficar sem esse poder, tudo? Não, não vou ficar não. Eu vou dar uma solução para isso tudo. Se nós não podemos amaldiçoar, se Deus disse que ele não permite porque não há o que discutir a respeito de Israel, então vamos dar um motivo para isso. Ele deveria, então, agora enviar jovens, enviar pessoas, principalmente mulheres, para se misturarem com os israelitas e desviarem de seu Deus e levarem a adoração para Baal. Isso está em Números 25, 1 e 2. E efetivamente isso acontece. O povo cai na armadilha montada por Balaque por orientação de Balaão. Olha que coisa interessante, meu querido. Até agora, o povo nem sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Existia uma ameaça sobre o povo de Deus, mas o povo de Deus não sabia que existia essa ameaça. Deus estava cuidando disso, porque o povo estava irrepreensível. Então Deus cuidava disso tudo. Quantas vezes nós somos livrados do mal, de pessoas más, de pessoas iníquas, e nós nem ficamos sabendo. Por quê? Porque Deus está cuidando de nós. Então, a estratégia aqui foi diferente. A estratégia foi enredar, a estratégia foi armar uma armadilha, um laço para o povo de Deus. E o povo de Deus não vigiava, o povo de Deus não estava atento às coisas de Deus. E o povo de Deus caiu na armadilha. O pecado que ficou conhecido como o pecado de Baal-peor, tá? O povo se prostituiu. E esta prostituição começou a se alastrar por todo lugar. Até um momento em que um homem de nome Zimri, que era da tribo de Simeão, ele ostensivamente, todo mundo em desespero, orando, chorando, clamando na presença do Senhor, na tenda da congregação, e ele
afrontosamente. Traz uma mulher, vai para a sua tenda e espalha. Ou seja, o pecado não estava mais fora, o pecado estava dentro. Aquilo foi trazido para dentro do seio da comunidade. E ninguém achava problema nisso. Como muitas vezes nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, o pecado que está lá fora vem para dentro da aldeia, vem para dentro das nossas tendas e ninguém acha problema, ninguém acha dificuldade. Apesar de que muitos oram, apesar de que muitos clamam, apesar de que muitos choram pedindo a intervenção do Senhor, eles afrontosamente, publicamente, esfregam o pecado na cara de todo mundo. Foi o que Zimri fez com Cosbi. Cosbi era descendente de midianitas, dos príncipes dos midianitas. Ou seja, ela estava também neste negócio, nesta armadilha. E aí Finéias não se conteve. Finéias era filho de Eleazar. Vocês lembram de Eleazar? Eleazar era filho de Arão. Arão, sumo sacerdote. O filho dele, que era o terceiro filho dele, os dois primeiros tinham morrido, né? Eleazar. E o filho de Eleazar, Finéias, quando viu aquilo, a ira do Senhor parece que tomou conta do homem. E ele entrou na tenda desse casal e com um só impulso, ele feriu os dois. Ele transpassou os dois. Ele matou aquele que afrontosamente estava trazendo o pecado para dentro de casa, aquele que afrontosamente esfregava o pecado na frente de todos os outros. E aí, meu amado, 24.000 pessoas morreram, porque esse era o número dos que caíram em idolatria, dos que pecaram e os que adoraram Baal e adoraram todos os ídolos dele e caíram em prostituição perante Baal, porque o culto a Baal era um culto de prostituição. Finéias, desse momento, a palavra diz que Finéias consolida o sumo sacerdócio, a sua descendência. Deus reconhece esta disposição do coração de Finéias e ele diz: o sumo sacerdócio será teu e dos teus descendentes perpetuamente. Isso está em Números 25, do 6 ao 13. O amado depois lê com calma, né? Porque aí tem todos os detalhes que nós falamos a vocês. Amados, o pecado não podia ficar impune. Essas pessoas morreram, mas veja que coisa interessante, Deus não tocou nos moabitas, nos midianitas, antes deles terem feito este ardil, esta armadilha. E o povo que não vigiava, olha lá, meu amado, o povo que não vigiava, o povo que não estava atento, o povo que acabou de ser protegido de uma maldição e nem estava sabendo, caiu num ardil, caiu num pecado, caiu na idolatria. Então Deus disse o seguinte: chega. Deus determina que se faça guerra contra os moabitas, contra os midianitas. Eles tinham passado pela terra deles sem problema nenhum. Mas por conta disso, Deus disse: vai ter resposta. E aí teve a resposta. Pela insensatez de Balaão, de tentar distorcer a palavra de Deus, ele também é morto. Moabe é destruído, no sentido de que é vencido, os midianitas são vencidos também. O povo de Deus vence. E ele limpa de dentro
da sua casa, dentro do arraial, todo aquele pecado, tudo aquilo que estava sujo, a idolatria, a pecaminosidade de dentro de casa, que havia sido esfregada na cara. Estas pessoas merecem a morte, porque este pecado é um pecado de morte. Querido, vamos resumir aqui as lições mais importantes. A gente foi elencando para o amado, mas vamos resumir aqui que me parece importante. Primeiro princípio espiritual importantíssimo. Quem abençoa o povo de Deus será abençoado. Quem amaldiçoa o povo de Deus será amaldiçoado. Contra a nossa casa não vale encantamento, não vale maldição. Enquanto estivermos, o próprio Senhor disse, enquanto estivermos corretos no caminho de Deus. Segunda lição, era um dom profético? Era. Deus falou através de Balaão? Falou. Mas ele falou porque Balaão era santo, santificado, separado? Não. Balaão se deixou corromper. É uma pessoa como outra qualquer. Nós estamos à mercê de situações, nós estamos perante situações onde nós podemos nos corromper ou onde nós não precisamos nos corromper. A gente vê isso todo dia no noticiário, está escrito isso, escancarado isso. Quem se corrompe, quem não se corrompe. Amado, Balaão tinha um dom. Ele tinha dom profético. Deus usou isso. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus usou isso como usou a jumenta. E eu não posso dizer que a jumenta era santificada, separada. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Mas é importante para todos nós que estamos na obra. Se nós temos um dom, e todos nós temos um dom diferente do outro. Não precisa ser o dom profético. Pode ser este dom que nós temos. Este dom que você utiliza na adoração do Senhor, no crescimento do reino do Senhor. Se nós nos deixarmos corromper, nós podemos corromper pessoas. Podemos. Mas veja, qual é o resultado? Balaão viu isso e não se importou. Balaão viu o que a jumenta tinha visto 3 vezes. Balaão viu o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. O que ele fez com esta visão? Escarneceu dela, desprezou esta visão. O que Deus fez com Balaão? Balaão não aproveitou absolutamente de nada do que ele ganhou, absolutamente de nada. Ele foi morto logo em seguida, na batalha que segue, ele acabou morrendo. Para quê toda a riqueza? Para quê toda a ganância? Para quê todo o status, toda a posição, toda a honra, toda a glória? Para nada. Para absolutamente nada, porque ele foi punido por um pecado. Ele morreu. Assim como Balaque morreu, assim como os moabitas morreram, assim como os midianitas morreram, assim como, olha, o povo que era do Senhor e que se deixou influenciar por este dom corrompido. Morte é o resultado do pecado, amado. Morte. Porque o povo não vigiou. Porque o povo não se colocou na posição como deveria ter sido, como deveria ter feito. Outra lição que nós temos, meu querido,
armadilha que nós estamos vendo todos os dias? Você acha que todos os dias não existem armadilhas para os nossos pés, laços para os nossos pés? Você acha que todos os dias não tem uma armadilha, como se fôssemos pássaros e o passarinheiro monta uma armadilha para nos pegar, oferecendo-nos aquilo que pode nos atrair? Amado, vigia, cuidado, para que a armadilha vinda desta corrupção não nos atinja, não atinja a nós. Deus julga o seu povo, julga. Morreram 24 mil. Deus julga. Não é porque é do povo que Deus deixa para lá, não. Deus não passa a mão na nossa cabeça, não. Deus vai ver. E agora? Qual é o teu comportamento? Qual é o teu espírito? Deus julga. Deus não amaldiçoa. Não, isso é coisa do demônio, isso é coisa do inimigo. O inimigo amaldiçoa. Mas sobre o povo de Deus não cai maldição. Deus julga. Amém, amado? Que o Espírito do Senhor possa te falar mais profundamente sobre esta palavra. Amém, amados? Bons estudos. Fica com Deus.